está tirando todo o controle das nossas mãos, para que Ele tenha o governo da nossa casa, da igreja, da nossa própria vida. Nós somos tão amantes de nós mesmos, né? Nós queremos tanto o nosso bem-estar, os nossos desejos, mas o Senhor vai mexendo na estrutura para fazer do jeito dele. E uma coisa que a gente vem conversando e que eu venho orando, a gente só não pode sair desse tempo sem aprender o que Deus está ensinando. Nós não podemos sair desse tempo sem aprender. Que a gente aprenda, que a gente se humilhe, que a gente seja humilde, que a gente se curve diante do Senhor nesse tempo e aprenda tudo que Ele quer ensinar. Nós estamos falando nessa semana com vocês várias coisas. Hoje passamos 11 horas orando, né? Os irmãos que estão em casa orando conosco, vocês aqui, cada um gastando 30 minutos de oração em casa, e alguns jejuaram também. A gente precisa continuar buscando. É aquilo que nós cantamos e o que Oséias vem falar conosco, né? Tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a sua justiça sobre nós, né? Até que Ele venha. Então nós precisamos buscá-lo até que Ele venha sobre nós, em nome de Jesus. Essa semana tenho lido algumas coisas, estudado outras, e senti um desejo no coração de compartilhar com vocês sobre sacerdotes. É meu tema, sacerdotes. E eu quero que a gente converse um pouquinho sobre isso, porque eu creio que é um assunto que vem preparar o nosso coração para esses últimos dias, que vem preparar o nosso coração para a vinda de Jesus. É um assunto que desperta o nosso coração e que Deus quer que a gente viva nesse tempo. Então eu queria repartir com vocês isso, e que a gente cresça e aprenda nisso. Mas só voltar aqui o que nós temos falado no decorrer da semana. Paty falou na semana passada que Deus às vezes muda o nosso caminho, nos leva à tempestade para se revelar a nós. E a gente vem falando sobre santidade, falando sobre Oséias essa semana também, de voltar ao Senhor, buscá-lo, né? Sobre o pior vírus, não é o Covid. A gente até orou isso hoje pela manhã, né? Durante o dia todo. O pior vírus não é o Covid. A gente precisa continuar buscando o Senhor, invocando Deus, até que Ele venha e chova a sua justiça sobre nós. E a gente quer tentar trabalhar de maneira didática, da gente sempre colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo juntos, aquilo que nós ouvimos hoje, passar a semana meditando, colocando em prática, buscando no Senhor para vivermos aquilo que a palavra vem nos ensinar. Então eu quero que você abra sua Bíblia. Meu tema é sacerdotes. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 5. Mário, você me dá meu óculos, por favor? Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Tem que. Apocalipse 5, 9. É que nós vamos ler 9 e 10. Apocalipse, capítulo 5, verso 9 e verso 10. Diz, aliás, vamos ler a partir do verso 1. Tem uma colinha aqui também, Jean? E aí eu vou ler a cola. A gente vai ler do 1, porque aí a gente entende um pouquinho do que está acontecendo. Vamos ler do 1. Quem está em casa, acompanha aí com a gente. Apocalipse 5, 1 ao 10. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro,
nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O 9, eu quero focar: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, vamos ler o verso 10 juntos aqui? Você pode ler comigo? E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Espírito Santo, nós precisamos da revelação da Tua Palavra, do teu toque aqui, um pouco mais nós queremos do Teu toque. Sabemos que o Senhor está aqui, Tua presença está aqui, e nós queremos que o Teu toque se manifeste mais e mais em nós. Nós queremos a revelação da Tua Palavra, entendimento dela, em nome de Jesus. Amém. O que o texto está dizendo a nós? O texto está falando aqui que João está tendo essa revelação. João está preso na ilha de Patmos, está tendo uma revelação dos últimos dias, e alguém estava segurando o livro. Quem estava segurando o livro? Quem estava segurando o livro? Verso 1, olha o que diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Quem estava segurando o livro? Deus Pai. O Pai estava segurando o livro. Então o Pai está sentado no trono, segurando o livro, todo selado, com 7 selos. E João começa a chorar e dizer: ninguém é digno de abrir. Não achei ninguém digno de abrir o livro. É interessante que o livro, o que tem nesse livro, né? Dentro do livro tem decretos de juízos de Deus para a grande tribulação. Dentro desse livro, olha o que ela diz aí, Kézia, dentro desse livro, dentro desse livro tem decretos de juízos para a grande tribulação. Por quê? Quando um selo é desatado, um juízo vem sobre a terra. Depois vocês leem sobre os 7 selos mais para frente. Quando um outro selo é desatado, um outro juízo vem sobre a terra. Então nesse livro nós temos decretos que estabelecem juízos de Deus sobre a terra no período da grande tribulação. E ninguém podia abrir o livro, ninguém. Só que alguém tinha autoridade para ler esse livro, é o que nós sabemos quem é. Mas no verso 6, olha aí comigo no verso 6. Verso 6 diz assim: então vi no meio do trono, já não é o Pai, quem segurava o livro era o Pai. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. Então, quem era digno era alguém que estava de pé diante dos anciãos, e quem estava no trono era o Pai segurando o livro, como tendo sido morto, ou seja, parecia um cordeiro que tinha sido morto. Ele tinha chifres, bem como olhos, Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aí
o verso 9 diz assim: e entoava um novo cântico: digno és de tomar o livro da onde? Da mão do Pai. Digno és de tomar o livro, de abrir os 7 selos. Por quê? Por que ele era digno? Por que só Jesus era digno de abrir o livro e desatar os selos ali em Apocalipse? A Bíblia diz aqui: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então o único digno de abrir o livro era aquele que havia sido morto e que ressuscitou e comprou os povos para Deus de novo. Aí o verso 10 fala assim: e para o nosso Deus os constituiu quem? Quem que Jesus está constituindo aqui? Fala para mim. Aqueles que foram comprados pelo sangue, né? Então está falando aqui: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre aonde? Sobre a terra. Quer dizer, preste atenção. Reinarão sobre a terra. Olha só, estou falando para aqueles prestar atenção, porque a gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Olha só, irmãos, a Bíblia está dizendo que Jesus era o único digno de abrir os selos, porque ele, com o sangue dele, comprou os povos, as nações. Isso é uma coisa que Jesus já fez, mas essa visão de ver todos os povos ainda vai acontecer, né? Compraste para Deus e os constituíste reino e sacerdotes. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus, com o sacrifício dele, constitui um povo para ser reino e sacerdote. Preste bem atenção nisso, porque são muitos detalhes que eu vou falar com vocês aqui e preciso do entendimento de vocês. Jesus comprou todos os povos para constituí-los reino e sacerdote. Então vamos pensar aqui cronologicamente. Quando foi que Jesus... Eu acho que eu vou pregar com alguém pendurado aqui em mim, ó. Titon, não acredito. Eu estou falando e você está chamando Titon. Eu estou de mal de você. Quando eu ligo lá fazer chamada de vídeo, ele não quer saber de mim, quer saber da tia Cacá. Aí chega aqui, eu também estou falando, quer saber do Titon. Deixa. Mas não vamos voltar para o planeta, né? Planeta adulto. Então, olha só para a gente recapitular aqui: quando foi que Jesus conseguiu resgatar ou comprar todos os povos de volta para Deus? Quando que ele fez isso? Fala para mim. Na cruz. Na cruz ele faz isso. Na cruz Jesus consegue, porque ele morre e ressuscita. Na cruz Jesus consegue comprar. Então quando a Bíblia fala aqui no verso 10, né? E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra, estava falando que na cruz ele consegue fazer isso. A partir da cruz, Jesus então estabelece um novo sacerdócio e chama todos aqueles que creem nele para se tornarem sacerdotes. Aí preste atenção, porque o Novo Testamento vai repetir isso 3 vezes. Nós lemos aqui Apocalipse 5, do 9 a 10. Olha Apocalipse 1. Apocalipse 1, 5 e 6. Olha o que diz aí: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o quê? Reino, sacerdotes para o nosso Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Séculos dos séculos. Amém. Olha só, a Bíblia está dizendo: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes.
pelo sangue de Jesus, nós já fomos constituídos reino e sacerdotes. Preste bem atenção nisso. Um outro texto também vai falar a mesma coisa. Volta aí, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Só voltar um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Então está dizendo aqui que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Sacerdócio real tem tudo a ver com reis e sacerdotes, ok? Sacerdócio real, quando o Apocalipse fala reino e sacerdotes, tem tudo a ver. Quem reina num reino é um rei, né? E a Bíblia está dizendo sobre um reino que haverá reis e sacerdotes. Então preste bem atenção nisso. Eu quero falar aqui, se eu não me engano, sobre 4 coisas para a gente entender que Deus quer que sejamos reis e sacerdotes. Então a gente já está fortalecendo a ideia aqui, que lá na cruz, Jesus cumpriu um papel muito importante, de constituir o seu povo como reis e sacerdotes, reino e sacerdote. A Bíblia vai falar reino de sacerdote, reis e sacerdotes, reino e sacerdotes. Então, o propósito de Jesus na cruz é para que a igreja, o povo dele, pudesse ser reis e sacerdotes. Só que aí tem alguns poréns, né? Que eu quero que vocês entendam. Primeira coisa que eu quero destacar, meu primeiro tema, meu primeiro tópico aqui, há um propósito eterno de sermos sacerdotes. Por que eu quero falar sobre isso? É porque geralmente a gente não vive uma vida sacerdotal. Isso é muito grave para esses últimos dias. Se a gente não entende que lá na cruz Jesus morre e constitui o seu povo reis e sacerdotes, nós não estamos alinhados com o propósito de Deus para os últimos dias. Então, a primeira coisa, há um propósito eterno de sermos sacerdotes. Veja bem, abra a Bíblia comigo para a gente falar sobre isso. Gênesis capítulo 14, verso 18. Vai comigo lá, vamos ler alguns textos. Eu preciso que vocês me acompanhem com muita atenção nos versículos, porque é uma coisa que a gente precisa buscar para a gente viver o que Deus está nos chamando a viver nesse tempo. É uma vocação. Isso aqui é uma vocação de Deus para todos. Então, Gênesis 14, 18 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Para aí. Primeiro versículo 18. Melquisedeque era o quê? Rei de Salém. E a Bíblia diz: trouxe pão e vinho, era o quê? Sacerdote. Melquisedeque era rei e sacerdote. Isso aqui está no primeiro livro da Bíblia. Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Não sei. O que a teologia diz que ele era? Melquisedeque, uma tipologia de Cristo. É um tipo de Cristo, é uma sombra do Cristo. Mas era alguém que a Bíblia não relata nada da sua existência, sem pai, sem mãe, e aparece no meio da história, tá? Então assim, o foco não o foco aqui não é Melquisedeque em si, né? Porque ele aparece e some, mas o propósito.
Melquisedeque, rei e sacerdote. Ok, então nós estamos vendo aqui que no início da Bíblia há uma tipologia de Cristo apontando para o propósito eterno da igreja para os últimos dias. O propósito da igreja ser rei e sacerdote, dos servos do Senhor serem reis e sacerdotes, e precisam entender isso para que a gente viva isso de maneira plena para esses dias. Ok, essa é a primeira coisa, que há um propósito. Há um propósito. Segunda coisa que eu quero destacar. Então a primeira coisa é que há um propósito eterno de sermos sacerdotes. Por quê? Lá no início da Bíblia, alguém aparece, uma tipologia do Cristo, aparece sendo rei e sacerdote, e tem um tempo ali com Abraão. Ok. Segunda coisa, a ordem de Deus para o povo era que fossem um reino de sacerdotes. Então a segunda coisa, a ordem de Deus para o povo era que fossem um reino de sacerdotes. Abra a Bíblia comigo em Êxodo. Êxodo 19. Ótimo, Jean. Então, primeira coisa, há um propósito eterno de sermos sacerdotes. A ordem de Deus para o povo era que fossem um reino de sacerdotes. Êxodo 19, 6. Olha o que diz, Êxodo 19, 6. Quem está em casa também, preste muita atenção nisso, que é uma palavra bem específica para esses dias. Êxodo 19, 6. Diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vamos parar aqui. O que está acontecendo aqui? Moisés sobe no Monte Sinai, e ali Deus está falando várias coisas com ele. Deus vai falar do templo, de como fazer a tenda, de como fazer a arca da aliança, a mesa, os pães, etc. Um punhado de coisas. E um dos requisitos era: eu quero um reino de sacerdotes, eu quero ser o Senhor desse povo e quero que todos eles sejam meus sacerdotes. Era a intenção de Deus. Então o segundo ponto que eu havia colocado aqui é que a ordem de Deus para o povo era que fossem um reino de sacerdotes. Então você vê lá em Gênesis uma tipologia do Cristo, que era rei e sacerdote. Você vê aqui em Êxodo, Deus forma o seu povo através de Abraão e fala com Moisés: Moisés, eu quero um reino de sacerdotes, um povo sacerdotal, um reino sacerdotal. Então, irmãos, depois de tirar o povo do Egito, Deus então queria formar uma nação, um reino na terra, um reino onde fosse uma nação de sacerdotes. Só que a gente olha para Israel e vê que Israel não consegue cumprir esse plano divino, o plano de serem sacerdotes do Senhor na terra. Eu não sei quantos de vocês lembram, mas nas quartas-feiras do início do ano, que nós estávamos falando sobre as alianças, aí que a gente não terminou, o objetivo das alianças era que o homem expressasse a imagem de Deus na terra, e isso a partir do sacerdócio, através do sacerdócio. E aí, como nós lemos em Apocalipse 5:9, Jesus então precisa ir para a cruz, se sacrificar, não apenas para resgatar o homem de volta para Deus, mas para resgatar o propósito de formar um povo sacerdotal. Só Jesus, não deu para a gente terminar a aliança, mas a nova aliança faz Jesus vir, sacrificar e a partir dele se levantar um povo sacerdotal sobre a terra. Então até agora a gente vê o anseio de Deus de que o seu povo pudesse ser um povo sacerdotal, desde a antiga aliança até hoje na nova. A gente viu em Apocalipse, ele morre para constituir um povo sacerdotal. Ok, duas coisas já. Terceira coisa que eu quero destacar é o seguinte: o reino do homem e o reino de Deus. É o terceiro ponto. Reino do homem e o reino de Deus. E o texto que eu quero ler é 1 Samuel 8, de 1 a 5.
Vai comigo lá, por favor. 1 Samuel, capítulo 8, verso 1 a 5. Diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno, e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samar, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém, essas palavras não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Preste atenção que isso aqui é um outro ponto bem drástico que nós precisamos entender sobre o propósito de Deus. O reino do homem e o reino de Deus. Estou falando com vocês que desde o início Deus tem um propósito eterno de constituir reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, que a Bíblia diz. Porém, você vê num lado o propósito eterno de Deus, do outro uma ordem para que o povo se tornasse uma nação de sacerdotes, e eles não conseguem cumprir esse chamado, essa vocação. E agora a gente vê o reino dos homens e o reino de Deus. O que eu quero dizer para nós entendermos isso aqui? Deus sempre quis ser rei de uma nação. Deus sempre, Ele é rei, né? Mas Ele quis formar em Israel o seu povo exclusivo, formar com os hebreus, com o povo de Israel, o seu povo onde Ele ia governar. Então Ele é o rei, Ele é o cabeça, Ele dá as ordens do céu, e os sacerdotes se submetem e obedecem o Senhor. Porém, era isso que acontecia, né? Desde a formação de Israel, a partir de Abraão, você vê o povo sempre sendo guiado por Deus através de alguém, de um sacerdote, de um profeta, de um juiz, etc. Só que agora os homens estão desejosos de ocupar esse lugar de autoridade, de desejarem ser os reis. Por isso que a gente vê aqui o povo dizendo para Samuel: Samuel, dá-nos um rei como as outras nações têm um rei. Mas preste atenção, quem governava sobre Israel? Era o próprio Deus, era o governo do Senhor, onde sacerdotes estavam ali caminhando com o povo. Então, nós estamos vendo aqui um Deus que governava sobre uma nação e dava as diretrizes. Mas o povo fala com Samuel: Samuel, não queremos assim mais, não queremos caminhar desse jeito. Dá-nos um rei que vai reinar sobre nós, como as outras nações têm um rei. Ou seja, o homem sempre querendo poder, porque quando há a possibilidade de ter um rei, vários outros podem se candidatar para o reinado. Então alguém vai mandar, alguém vai ser rei, né? Porém, só voltando aqui um pouquinho, nós temos esse chamado específico de sermos reis e sacerdotes. Só que tem um porém. Para reinar é necessário exercer o chamado sacerdotal. Aí uma coisa que a gente confunde, e que até a teologia às vezes embanana um pouco nisso, o chamado sacerdotal é para a gente se manter diante do Senhor constantemente, da gente adorar o Senhor. Você vê que, eu não vou falar muito sobre isso hoje, mas você vê que o sacerdote entrava ali no lugar santo,
e ele cuidava de manter as luzes acesas, os pães, e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e aí ele conversava com o Senhor. Então a função do sacerdote era se manter diante do Senhor para ouvir a voz do Senhor constantemente. Isso era sempre. Todos os dias o sacerdote entrava no lugar santo, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no santo lugar. Então a função do sacerdote era de permanecer diante do Senhor. Só que aí nós temos um problema em relação ao chamado de reinar. Porque você vê, o homem, ele quer reinar, ele quer dominar, ele quer governar, o homem, ele quer o controle nas mãos, o homem, ele quer ser reconhecido, e aí ele enrola nesse chamado que a Bíblia diz, de sermos reis e de sermos sacerdotes. E o que eu quero explicar com isso, que vai entrar muito nos últimos dias e no milênio? Nós não estamos ainda no período de reinar. Nós não fomos chamados para reinar agora. A Bíblia fala que haverá reinos e sacerdotes, reis e sacerdotes, mas nós não fomos chamados para reinar. Não fomos chamados para reinar nesse momento. Eu vou explicar para vocês que não fomos chamados. Temos um chamado de reis e sacerdotes, mas não é para sermos reis agora, apenas sacerdotes. É tempo de sermos sacerdotes, o tempo de reinar. O que Apocalipse diz, o texto áureo ali que nós lemos? Que ele constituiu reino, com o seu sangue compraste para Deus, e os constituíste reino e sacerdotes. E eles vão fazer o quê? Vão reinar sobre a terra. Que momento é esse que a Bíblia está dizendo? Está falando sobre o milênio. Os reis vão reinar, nós vamos reinar com o Senhor no milênio, quando Ele vier à terra e começar a governar. Aí sim será o tempo dos cristãos com o próprio Deus reinar. Mas preste atenção que eu vou chegar lá. Então quero que você entenda aqui que não é tempo de reinar. O reino do homem versus o reino de Deus. O homem reinando hoje, ele sempre quer poder, ele sempre quer destaque, ele entra em arrogância, porque ele quer dominar, ele quer ser o centro. Não, eu tenho poder na mão, eu detenho poder, eu posso reinar, né? Então, não é esse tempo. Isso, a gente ainda está no reino dos homens, e não é tempo da igreja, como os sacerdotes reinar ainda. Vamos prestar atenção, que eu quero, se tiver alguma dúvida, eu vou deixar eu perguntar hoje. Aí, eu vou chegar no modelo agora. A quarta coisa que eu quero destacar é que Jesus é o padrão de sacerdote. Aí a gente vai entender um pouco do que eu quero dizer no ponto 3. Então, 4 coisas. Há um propósito eterno de sermos sacerdotes. A ordem de Deus para o povo era que fosse um reino de sacerdotes. O reino do homem versus o reino de Deus. A gente vê aí que o homem quer equiparar a Deus e dominar mesmo. E Jesus é o padrão de sacerdote. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 110. Salmo 110, vai lá. É importante a gente ler juntos aqui, para a gente poder clarear o nosso coração em relação a isso. Salmo 110. Salmo 110 é um salmo de Davi, é um salmo messiânico que aponta para o Cristo. Diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. O que é isso? Davi falando, disse o Senhor ao meu Senhor. Quem está dizendo para quem? Deus Pai dizendo para Jesus. Deus Pai, parabéns, teóloga Jana. Deus Pai dizendo para Jesus, e Davi ouvindo e vendo, ele ouve e relata: disse o Senhor ao meu Senhor. Irmãos, Davi ele teve revelações do Cristo,
revelações de Jesus. Por isso, o tabernáculo de Davi era um tabernáculo de adoração 24 horas por causa da revelação que ele tinha do Cristo. Então disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Deixa eu abrir um parêntese aqui da teologia. Os inimigos vão estar debaixo dos pés de Jesus, não da igreja, tá? Já viu aquela música assim, Satanás debaixo dos nossos pés? Satanás debaixo dos nossos, alguma coisa assim? Satanás não vai estar debaixo dos nossos pés, debaixo dos pés de Jesus. Quem tem autoridade para esmagar a cabeça de Satanás é o Cristo. A Bíblia diz que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, os pés dele, não dos nossos. Verso 2: o Senhor enviará de Sião servo do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Para aí um pouquinho, Pai falando com Jesus, dominar sobre os inimigos. Domínio está se referindo a quê?